A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis é uma entidade que tem como objetivo prestar assistência aos seus associados, dependendo de seus direitos e interesses previdenciários. Criada em 1988, proporcionando dignidade àqueles que tanto deram de si para construir o presente e o futuro do país. Hoje é um patrimônio contando com esta bela sede própria. Além disso, tem cadeira representativa no Conselho Municipal do Idoso. Nossa entidade é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que atua em defesa dos interesses da nossa classe junto aos poderes executivos e legislativos brasileiros. Lembramos que você é uma pessoa muito importante para a associação, a qual depende do apoio, união e cooperação dos filiados para se manter, sobreviver e alcançar os novos objetivos, e é um patrimônio pertencente a seus associados e que todos são responsáveis pela sua manutenção e sobrevivência. A Associação dos Aposentados também oferece a seus associados vários convênios, como laboratório, médicos, farmácias e óticas. Nas sextas-feiras são realizados bailes em seu salão de festas. Faça frio ou calor, ar climatizado perfeito. Não fique fora, fique sócio. Que saiba mexer com o dinheiro. Não vai comprar 50 ou 100 sacos de dinheiro. E aqui a gente já está conversando com o nosso entrevistado de hoje. E você vai ficar muito, mas muito feliz, porque é mais uma pessoa que nós trazemos para vocês com alguma coisa, algo importante para a nossa cidade. Nós estamos, todos nós, como que realizamos a nossa tarefa nesse domingo. Nós já temos o nosso prefeito, né? Nós já temos as pessoas que vão nos ajudar a levar o nosso Penápolis por mais 4 anos. Então, com esse respeito que nós temos, senhor prefeito Célio de Oliveira, que você seja assim acompanhado por Deus por todos os seus caminhos e que você ore por nós. Penápolis espera muito, mas muito de você, de toda a Câmara. E eu vou dar a sequência da pessoa que está comigo, que vai me ajudar nesse sentido. Como vai você? Beijo, Lene. Graças a Deus, tudo muito bom. Muito bom. E contente com a vitória do Célio, que vai fazer um mandato com aquela experiência que ele tem, aquele jogo de cintura que ele tem, aquela habilidade que ele tem para contornar as dificuldades. Isso aí. Não é verdade? Esse é Amaury Pavão, e Amaury Borges Pavão. Não é? Nós vamos estar conversando com ele, porque ele vai dizer para vocês um pedacinho do perfil de quem ele foi, porque quem ele é aqui em Penápolis nós já conhecemos, toda pessoa que nos acompanha na parte social tem ele, né, como é que chama? Um colunista social. Colunista social, mas é cerimonialista. Cerimonialista. Me ajudou muito. É isso aí. Amaury Pavão. Vamos conversar com ele, vamos saber a larga experiência dessa pessoa. É o que eu sempre digo, a experiência vem conforme o seu espaço, aquilo que você procura. Porque tudo que nós temos, tudo que nós realizamos, é como diz aquelas palavras que a gente comentou na outra entrevista. Todo mundo tem que tentar, e tem aquele que tenta e consegue. É verdade. Não é? Com certeza. Tem que tentar. Ele tenta e ele sempre conseguiu. E ele é uma pessoa que nós temos, todos nós penapolenses, temos muito carinho pelo Amaury. Eu falo do Amaury Pavão com as pessoas e todos dizem, ai, que pessoa educada. Isso é muito difícil, não é? As pessoas que sabem respeitar o outro, não é? Porque tem conhecimento da vida. O Amaury é um professor da vida. Ele vai mostrar para vocês pelo livrinho, livrinho é um pequeno primeiro, mas agora veio o livrão, né? Então, vamos conversar com você, Amaury. Amaury Borges Pavão. É verdade. Esse é o sobrenome da minha família, né? Por parte do pai. Por parte da minha mãe, eu sou Nóbrega de Ávila.
que é o lado espanhol da minha raça. De Ávila. É. De Ávila. Agora, existem duas cidades chamadas Ávila. Tem uma em Portugal, outra na Espanha. Isso. Eu acho que... O seu lado é meu mais Ávila é espanhol, por causa da minha mãe, né? Sim. Minha mãe era brasileira, filha de descendente de índios e descendente de espanhóis. É uma mistura rara, né? Porque geralmente quem mistura com índio era o português mesmo, né? O português é que gostava das índias, né? Mas, Gilene, eu queria, antes de qualquer coisa, cumprimentar você, parabenizar pelo programa, que eu acompanho desde o primeiro, entende? E acompanho sempre que posso, porque a gente também não pode passar o tempo inteiro na frente da telinha, né? Não dá, bem. Não dá, tem mais coisa para fazer. É. Mas queria cumprimentar a Star News, que é um projeto vitorioso já na cidade, né? E vitorioso graças à clarividência do Nazir e ao trabalho e à competência de pessoas como você dentro dessa equipe. Muito obrigada, Mauri. Então, eu posso até dar uma sequência para você, porque a gente tem a participação desde a recepcionista que a gente chega. Não é? É verdade. Nós estamos nessa luta, vai fazer agora 3 anos, né, que a gente está aqui com o Nazir, mas baseado numa luta, mas numa luta de querer vencer. Com certeza. Mas com dignidade, com respeito, com honestidade. É isso que eu sinto do Canal 23. Por isso nós temos você como entrevistado e muitos outros, porque eu acho que para vocês é importante vocês serem convidados, mas para nós é mais ainda, porque o respeito que vocês têm para sentar numa cadeirinha dessa e conversar conosco sobre a sua vida. E é gostoso, né? Porque, na verdade, isso cumpre uma função social e até uma função humanitária, porque aproxima as pessoas, né? Une as famílias do lugar e estimula a pessoa. Quando ela tem um reconhecimento daquilo que ela faz, ela fica animada para fazer mais ainda, né? Muito bem. E tem mais interesse, porque você sempre adquire mais cultura conversando com uma pessoa entrevistada, inteligente como você, né? Inteligente como você, e vivido. Né? Mas foi vivido, não é, Mauri? Eu quero citar a quilometragem dá muita experiência, né? Dá experiência. A Maurícia, você veio de onde, bem? Eu costumo dizer que sou paulistano, até por um pouco de snobismo, porque na verdade eu sou osasquense, de Osasco. De Osasco. Mas como Osasco, quando eu nasci, pertencia à capital, e não era ainda uma cidade independente, no meu documento está que eu nasci na capital. Na capital. Então quando alguém me pergunta, de onde você é? Eu falo, sou da capital. Embora na capital nós trabalhamos, eu tenho uma folha de serviços prestados à comunidade lá, porque nós trabalhamos para separar Osasco da Prefeitura de São Paulo. Fazer uma cidade nova. Conseguiram? Foi uma luta bonita, tremenda. Ferrenha. Tremenda. Nós os osasquenses, lutamos contra prefeitos poderosos como o Prestes Maia, que era um prefeito muito respeitado, um homem muito digno, mas ele não queria perder uma fatia da cidade, né? Porque Osasco tem um pedaço grande do território da capital e ele não queria perder. E Osasco é um município industrial, então dava uma receita. Naquele tempo, que ainda era cruzeiro, Osasco dava uma receita para a Prefeitura de São Paulo de 40 mil cruzeiros. Nossa! E recebia de volta da Prefeitura de São Paulo 9 mil cruzeiros, 7 mil cruzeiros. E os osasquenses não se conformavam com isso. Eles queriam um retorno, pelo menos, digno proporcional àquilo que Osasco produzia para São Paulo, né? Mas o prefeito lutou com unhas e dentes. Quem era o prefeito na época?
O prefeito de São Paulo era o Prestes Maia. Prestes Maia. O grande Prestes Maia, que construiu o estádio do Pacaembu, que construiu o túnel 9 de julho. Ele era um urbanista, né? Um homem muito culto, muito inteligente. Casado com uma portuguesa muito brava, que deu trabalho para os osasquenses, porque ela fez uma campanha ferrenha contra a emancipação de Osasco. Ela também não queria perder Osasco. Mas fomos no Supremo Tribunal, fizemos greve, fechamos o comércio. Eu era moleque naquele tempo, mas eu era um líder estudantil, né? E os estudantes, você sabe, não tem o que fazer na vida, se entusiasmam com as ideias novas, né? Coisas novas, né? Exatamente. Com essas causas novas, assim, sociais. E foi uma briga maravilhosa. Nós brigamos, fizemos passeata, carreata, greve, fechamos o comércio. Foi o diabo a quatro. E finalmente conseguimos passar. Que ano? Você lembra que ano foi? Isso foi em 1959. Teve uma lei quinquenal de 1958, foi a primeira tentativa. Que o sim, que era a favor da separação, perdeu. Nós perdemos. Depois teve outra em 63, que aí nós ganhamos, mas a Prefeitura de São Paulo impetrou um mandado de segurança, um processo e tal, e essa emancipação só foi sair muito depois. Mas aí construiu-se uma cidade com prefeito, Câmara nova, Câmara Municipal, não de São Paulo, mas de Osasco, entendeu? Uma agência de correio, uma coletoria federal, uma coletoria estadual, enfim, a cidade ganhou uma personalidade própria. Ficou uma cidade mesmo, né? Mas que coisa, essa libertação deve ter sido assim. Foi muito bonito, foi porque é a uma independência, conquista, né? Uma conquista. Uma conquista. E quanta gente estava do seu lado? Eu sou muito ruim de números, né? Não guardo muito número. Mas naquele tempo a população era muito reduzida. Hoje tem 1 milhão de habitantes. Muito bem. Antigamente não tinha 100 mil habitantes. Acho que estava na base de uns 50, como Penápolis, de 60 para 70. Osasco sempre foi grandinho, né? Porque as indústrias todas eram ali, aquela coisa, né? O desenvolvimento industrial trouxe muito desenvolvimento social e urbano também, né? Muito bem. Então, a minha primeira luta mesmo foi essa. Que foi eu participei da política, ganhamos. Quando eu era menino também, mocinho, eu trabalhava numa indústria grande, que até eu falo dessa indústria aqui nesse meu livro novo, mas com o nome tudo trocado, que é para ninguém identificar ninguém. Né? Fica meio ficção. Mas eu, fora do meu horário normal de trabalho, que era das 7 da manhã às 4 da tarde, eu vendia livros para a editora Saraiva. Eu vendia livro assim, enfiava os livros na sacola e saía de bicicleta visitando aquelas pessoas que gostavam de ler. Porque não tinha uma livraria na minha cidade. Mas então eu vendi muito livro e assim como eu vendia, eu também lia. E acabei gostando muito de literatura, né? Já vem desse tempo a minha vocação para escrever. E escrevia num jornalzinho. É engraçado que tudo que é o caminho da gente, a gente sem querer vai dando os passos, né? É verdade. Se fosse um bom lusitano, eu diria que tudo começa do começo. Do começo. É mesmo, né? Tudo começa as coisas têm um início, né? Depois vão se desenvolvendo. Mas você fazia parte do quadro dos funcionários da prefeitura de Sim. Osasco? Logo que se constituiu a prefeitura de Osasco, eu trabalhava numa empresa suíça, no Butantã, que é um bairro encostado. Muito mas longinho, tinha quantos? Era como daqui a Havaiandava, mais ou menos, uns 15 quilômetros. É o primeiro bairro quando entra em São Paulo, né? O Butantã. O Butantã é o primeiro bairro.
Antigamente o primeiro bairro era Osasco. Era Osasco. O primeiro bairro da capital era Osasco, depois tem o Jaguaré e o Butantã, que é tudo junto ali. Tudo junto. Bom, eu tomava ônibus para ir para o meu trabalho e tomava ônibus para voltar para casa. Então eu ficava no ponto do ônibus esperando o ônibus. Um dia passou o prefeito novo, recém-eleito, e me deu uma carona, e na viagem ele me convidou para trabalhar na prefeitura. Olha que coisa. Aí ele falou, olha, eu tenho um cargo lá que eu quero que você ocupe, mas não é um cargo assim fácil de eu dizer para você, não sei se você vai aceitar. Eu estava trabalhando fora da minha cidade, digamos assim, do meu bairro, queria trabalhar no meu bairro e na prefeitura nova que estava começando. Então eu já pensei logo que eu fosse ser chefe do gabinete, assessor do prefeito, diretor de alguma coisa. Aí eu falei, mas o que é? Que cargo que é? Ele falou, administrador do cemitério. Aí eu falei, bom, já é para ser administrador. Se fosse para ser coveiro, eu ia ficar muito desapontado, né? Verdade. Mas administrador ainda... Eu ia precisar fazer os braços. Aí eu me apresentei lá no dia seguinte, que ele falou, você vai se apresentar lá no dia seguinte, vamos já encaminhar você. E fiquei. Mas como eu logo faria uma coluninha num jornal da cidade, um jornalzinho que abriu lá, jornal A Vanguarda de Osasco, esse A Vanguarda era um nome copiado do jornal A Vanguarda de Sorocaba. Muito bem. Porque o jornalista que começou a produzir esse jornal lá em Osasco, ele era de Sorocaba, ele veio de Sorocaba. Então, o nome era A Vanguarda. E eu fazia uma coluna social. E eu era um moleque esperto, sem querer, sem falsa modéstia, né? Como o Jô Soares, ele também fala, eu era um moleque muito inteligente, agora que eu tô bobo. Não, mas eu fazia aprender, uma né? coluninha, e o mais engraçado é que a primeira coluna que eu fiz para esse jornal era de um casamento ao qual eu não fora. Eu não fui nesse casamento, mas tinha que fazer a reportagem do casamento. Parte social. Então o que eu fiz? Eu tinha visto uma entrevista com a Tônia Carreiro, que era uma grande atriz, né? Até hoje ela é consagrada e tal. E ela... Para quem não se recorda, a Tônia Carreiro fez o Tico-Tico no Fubá. Exato. Foi ela e o Anselmo Duarte. Anselmo Duarte. Só é verdade. Uma entradinha. Porque a gente costuma mexer com os nomes mais antigos e os jovens falam, quem que é isso? Quem que é isso? Né? É verdade. É verdade. Branca, ela fez Branca. Linda. Era a grande dama do teatro brasileiro, né? Linda, uns olhos verdes, nossa, né? Linda. Muito bonita. E ela se manteve muito bonita até avançada idade. Até pouco tempo. É que ela está com ela já estava com 70 anos e muito bonita. Aqueles olhos verdes, né? Foi uma grande dama do teatro e do cinema nacional. Isso mesmo. Então eu tinha visto uma entrevista com a Tônia Carreiro num filme em que ela fazia isso. Ela não tinha comparecido a um determinado evento, mas fez uma reportagem sobre o evento, requentando aquelas coisas que são comuns. Por exemplo, num casamento você tem que ter noivo e noiva. Você tem que ter um padre. Você tem que ter a turma jogando arroz. Jogar o buquê de flores. Jogar o buquê. Então eu só tinha o nome da noiva e o nome do noivo. Ótimo. E dos pais. E aí eu fiz que teve isso, teve aquilo, aconteceu no seu quê. Os docinhos são os mesmos. O bem casado. E o homem do jornal achou perfeita a minha matéria. Ótimo. E a partir daí eu comecei, o jornal era semanal, eu tinha uma semana inteira para poder fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer uma coluna social que durou 50 anos, até quando eu mudei para Penápolis, em 90,
Então, eu fiz essa coluna até 2010, 20 anos. Tinha algum estudo para ser colunista social? Não, o colunismo social é um... Jornalista. É um gênero especial de jornalismo. Muito bem. Nós tivemos uma colunista aqui em Penápolis, que foi a Eunice Assunção, e ela tinha uma frase lapidar, que definia bem o que é isso. Ela falava: o colunismo social é um jornalismo no qual você lapida as notícias. Você vê que coisa bonita que ela falava? Você dá um brilho na notícia, entendeu? Você pode usar adjetivos, né? Você só vai falar de coisa alegre e de gente que venceu, ou que venceu numa carreira, por exemplo, sendo um grande artista, um artista plástico, né? Ou que venceu financeiramente, porque a coluna social só fala de granfino. Só. De ricos e de poderosos. A minha coluna em Penápolis aconteceu uma vez um evento que teve muito retorno, o pessoal escreveu muito e me cumprimentou demais, porque eu falei de um camarada aqui que era muito pobre, era praticamente um mendigo. Então foi a primeira vez que uma coluna social se referia a um mendigo. Olha. Ele não era mendigo, ele era pobre. E ele vivia ali na pensão da Darcy. Pássari. Da Darcy Pássari. Entendeu? E ele tocava violão, eu não lembro agora exatamente o nome dele, mas era uma figura pitoresca da cidade. Conhecida. Conhecido como pobre e como... Ele não trabalhava, ele não tinha emprego, ele era quase um indigente. E eu falei dele na minha coluna, cumprimentei, falei do violão dele, e do aniversário e tal. E aí todo mundo achou aquilo uma coisa muito extraordinária. Falou: ué, mas a sua coluna não é só de granfino? Eu falei: não. A minha coluna é para unir a família penapolense. Então eu falo de casamento, aniversário, batizado, ou alguém que ganha um prêmio, um rapaz ou uma moça que se formam em alguma faculdade. Isso. Eu falo dos vencedores. E dos que não puderam vencer por causa das circunstâncias da vida, eu também falo. Todo ser humano é nosso irmão. Não é só os perfumados, os ricos, os bem vestidos, os granfinos. Porque senão nós não teríamos exemplos, né, Mauri? Claro. Se não houvesse esses, quais os exemplos nós teríamos? Mas sempre dei um tratamento assim muito afetuoso para todo mundo. Não gostava de falar mal de ninguém. Eu tinha colegas colunistas sociais, porque eu pertencia à diretoria da APACOS, que era a Associação Paulista dos Colunistas Sociais. A gente tinha muitos encontros, e tinha alguns colegas que falavam assim: aí eu acabei com fulano. Ora, isso aí é anticristão. Isso é uma atitude anticristão. Você viu com que paletó que ele apareceu no casamento da fulana? Quer dizer, essas fofocas que visavam denegrir, diminuir o valor da pessoa. Isso, graças a Deus, nunca fiz. E que tinha muita gente... Vou morrer sem essa culpa. Não é, Mauri? Muita gente tem medo de colunista por causa disso. É verdade. Do crítico. Teve um colunista em Mato Grosso que foi assassinado. Olha aí. Entendeu? Por quê? Por fazer gracinha... não é? Você não pode, você tem que respeitar. E eu sempre respeitei muito o leitor, sempre coloquei a personalidade da pessoa acima do rameirão da vida diária, e assim fui aprendendo a escrever e acabei escrevendo meus livrinhos aí. Nós estamos hoje aqui, olha que delícia esse papo tão gostoso, não é? Depois de uma grande vitória, né? A gente fica sentado aqui os dois, relembrando as coisas, porque eu conheço a Mauri desde que eu cheguei de volta para Penápolis. E nós, quando a gente tem a oportunidade, nós conversamos mesmo. Tanto que quando ele sentou aí, ele disse para mim: quanto tempo eu vou ter? Eu falei: sei lá, seja o que Deus quiser. Por quê?
Tudo que ele fala encaixa no que a gente quer, né, Amaury? É verdade. E vamos chegar ao ponto exato do que o Amaury veio aqui. Mas, curiosamente, Amaury, a sua esposa é a Tânia. É a Tânia Valdemarim. Ela é Valdemarim por parte da mãe e Pássaro por parte do pai. Sim. Né? O pai dela trabalhou muitos anos na usina. Sim. Trabalhou 20 anos na Ford em São Paulo. Sim. Depois ele veio para Penápolis, montou um mercadinho lá na Avenida Santa Casa. Que a gente conhecia e nós éramos clientes dele. Mercadinho Avenida lá. Avenida. E depois ele foi trabalhar na usina, onde ele ficou mais um bom tempo, acho que mais uns 20 anos também. Sim. E a minha sogra, que a gente tem uma amizade muito grande, eu gosto muito da minha sogra. Minha amiga. Ela gosta. Beijo para você, Voeli. A Voeli. Ela gosta muito de música, eu também, como sou apaixonado por música, eu vou da moda de viola até a ópera mais chata. O Maurício mesmo. Porque a ópera tem mania de ser... Porque você presenciou orquestras famosas. Sim. O meu você passado fez a parte muito do cerimonial, gostoso. assim? Sim. Eu trabalhei com o Celcinho Russomano no Palácio do Governo. E naquela época, o Palácio do Governo tinha um chefe de cerimonial que era o grande Murilo Antunes Alves. Mas o Murilo Antunes Alves, com o passar do tempo, ele foi ficando meio folgado, sabe? Todo aquele cerimonial com príncipes e princesas e chefes de Estado e aquela coisa toda, para ele foi virando um feijão com arroz. Então, às vezes, tinha algum evento, alguma coisa, que ele sumia. Ele deixava tudo preparadinho e passava para o Celso Russomano. Ele acho que cansou, que né, era daquela coisa, né? Quase um estagiário lá. E o Celso Russomano, muito responsável, né, muito interessado, fazia tudo direitinho. E como eu era da mesma, mais ou menos, um pouco da mesma categoria, porque eu sou bem mais velho que o Celso Russomano. Mas a gente transava, mexia com ao mesmo caldo ali. A mesma panelinha. Às vezes o Celso falava, Mauri, corre aqui, me ajuda que o Murilo sumiu. Meu Deus do céu. Mas foi um grande cerimonialista. O Murilo Antunes Alves foi o maior mestre de cerimônias que o governo do Estado teve. E com isso tudo você teve uma oportunidade na vida Nossa de conhecer Senhora. Quantidades de pessoas. Dá para escrever um outro livro. É verdade, dá isso para que eu ia escrever dizer. um outro livro. Porque você tem um conhecimento grande, sempre que a gente conversa, principalmente musical, você tem mesmo. Eu gostou de música. Eu sou analfabeto em execução. Em regência também, porque regência você tem que ter Sim, claro. muita quilometragem. Em composição, talvez se eu tentar alguma coisa, é capaz de sair alguma cançãozinha. Mas história da música, eu posso ir até na televisão responder, porque eu estudo a minha vida inteira, sou apaixonado. E a gente tem, por dom de Deus, aquele ouvido sagrado que a gente ouve as coisas. Verdade. Porque eu ouço uma música, às vezes nova, um lançamento, eu digo para eles lá em casa, vai fazer sucesso. Essa vai, essa pega. Mas quando eu disser, olha, quando a Paula Fernandes começou, eu achava ela, pretensão, mas é verdade, quando a gente era solteira, que era assim como ela, magrinha, cabelo comprido, cantava, só não tocava, porque eu, como você, sou analfabeta em instrumento. Mas sabia música porque nós tínhamos o professor que nos ensinava notas musicais. É verdade. E aí, quando ela começou, eu falei pro Gilson, essa moça vai longe. Essa moça vai longe. E de fato está indo, né? Nossa, um sucesso. Mas ela é uma pessoa diferente mesmo, né? Olha, eu pego na internet uma música de graça lá de uma empresa inglesa.
E a Paula Fernandes, logo que ela começou, já saiu já na internet, na Inglaterra, produzindo sucesso dela. E você vê que a categoria dela, ela não faz nada para chamar atenção, a não ser as roupinhas que ela usa, que para mulherada gosta agora, muito, né? agora E aquele cabelo. Agora tem as roupetas que as mulheres usam e as que elas não usam. É verdade. É verdade. E o que não dá para usar. Olha, vamos ter só um tempinho, quando eu prometo, é verdade, só um tempinho e nós vamos estar voltando. Fica aqui conosco, é um prazer imenso saber que você está aí, vendo o nosso programa Entrevista com Girlene Moreno, aqui no canal 23. Vamos lá? A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis é uma entidade que tem como objetivo prestar assistência aos seus associados, dependendo de seus direitos e interesses previdenciários. Criada em 1988, proporcionando dignidade àqueles que tanto deram de si para construir o presente e o futuro do país. Hoje é um patrimônio contando com esta bela sede própria. Além disso, tem cadeira representativa no Conselho Municipal do Idoso. Nossa entidade é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que atua em defesa dos interesses da nossa classe junto aos poderes executivos e legislativos brasileiros. Lembramos que você é uma pessoa muito importante para a associação, a qual depende do apoio, união e cooperação dos filiados para se manter, sobreviver e alcançar os novos objetivos, e é um patrimônio pertencente a seus associados e que todos são responsáveis pela sua manutenção e sobrevivência. A Associação dos Aposentados também oferece a seus associados vários convênios, como laboratório, médicos, farmácias e óticas. Nas sextas-feiras são realizados bailes em seu salão de festas. Faça frio ou calor, ar climatizado perfeito. Não fique fora, fique sócio. Chegar ingresso do teatro aí, passa tudo para Mori. Não quero nem saber dessas coisas. E eu então fui ver no Teatro Municipal os maiores espetáculos. O que é que você sentia com aqueles espetáculos assim? Mas eu, por exemplo, assisti ao vivo o Lago dos Cisnes com uma companhia de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Conservatório Musical, a Escola de Ballet. Isso é importante, isso aí. Olha, tu já está falando, já está. Você sabe, nós estamos conversando, eu falei para ele, não se impressione, que se der a sequência, nós estamos falando daquilo que é importante. A Mauri está falando, o tempo é curto. Eu falei, mas você tem que falar isso. Porque, como a Mauri é essa pessoa que eu falei para você desde o início, não é? Com esse dom maravilhoso que ele tem, foi aprendendo sozinho, ele abriu caminhos sozinhos. Então, o que ele fazia? Ele ia para assistir as peças de óperas, que os prefeitos recebiam, não tinham interesse, ele ia. Não é não? Como é o nome? Você citou o Lago dos Cisnes? Eu vi o Lago dos Cisnes, eu vi inúmeras companhias estrangeiras, como o Teatro de Palermo, da Itália. Olha que lindo. Entendeu? Eles vieram se apresentar e você sabe que o italiano é muito expansivo. Então, quando você assistia uma ópera, você não só via o espetáculo lá no palco, como na plateia, aquela italianada toda chorando, emocionada, né? Porque eles vivem isso. Eles vivem. Uma vez estava uma companhia do exterior, que veio também da Itália, porque o prefeito na época era italiano, era o Miguel Colassuni. Isso. E eles eram apaixonados por arte, por teatro, essas coisas. E como eu estava contando para você, eu respondia, às vezes, diretamente ao prefeito, mas o meu cargo respondia ao secretário de Comunicação Social da Prefeitura de São Paulo, que era o Dirceu Coutinho. O Dirceu, quando soube que eu gostava de teatro, de música clássica, orquestra, essas coisas, ele deu uma ordem para a secretária dele que todas as vezes que viessem os ingressos dele, que ele tinha direito, isso era líquido e certo, a 4 ingressos na plateia, na 6ª fileira, que era a melhor,
Porque se você ficar muito no gargarejo, você tem que ficar olhando para cima. E dói as pessoas. Na sexta, na quarta para cima, você já está numa posição que você pode ver um espetáculo ao mesmo nível, ou você enxerga por cima. Ele não gostava dessas coisas, e a Shigeru, que era empregada, a secretária dele, passava tudo automaticamente para mim. E eu ia. E a minha dificuldade, quando tanta gente tem dificuldade para entrar no teatro, ou para conseguir uma entrada naquele tempo, era muito difícil. Era muito difícil. Eu tinha que arrumar gente para preencher os outros 3 lugares. Porque fazia parte da parte social você ir no espetáculo. E eu tinha muita liberdade, primeiro, porque eu era desquitado naquela altura, eu não tinha me divorciado, mas eu era sozinho. Então era fácil. E eu levava uma prima minha, que era filha de um nobre russo, que tem uma educação assim, muito refinada, que é a minha prima Cândida, e eu ia com a Cândida. E a Cândida se encarregava de arrumar 2 amigas para ir também, para preencher, e eu tinha um medo danado de sobrar lugar, de eu ficar com os ingressos, sem ir alguém, porque se ele soubesse, ele cortava esse privilégio, né? Independente. Não, vocês não estão indo. Era observado. Então eu ia em todos, e eu vi o Ravi Shankar, aquele grande citarista indiano, eu vi o balé do Senegal, eu vi o balé de Winnipeg do Canadá, eu vi que eu falei já, o Lago do Cisne, com as 2 companhias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu vi os espetáculos assim maravilhosos. Isso era um balé quando era essa parte diferente, sem música? Não, era balé com música e orquestra sinfônica. E concerto de orquestra sinfônica eu assisti quase uns 20. E o que eu digo, esse é que forma a cultura, porque na nossa época era mais rigoroso a parte social, não era? Era lógico. No se vestir, no trajar. Tudo. Você ia no cinema de paletó e gravata. Sim. Você tinha roupinha para ir à missa, roupinha para ir ao baile, a roupinha para ir passear. Tudo era separadinho. Agora, a parte social, principalmente esse cargo do Amauri, era então muito visada. O Amauri tinha que estar presente, o colunista tinha que estar presente. É verdade. Por quê? Porque ele entendia do assunto, e se alguém quisesse perguntar alguma coisa para você, né, Amauri? Você já tinha a resposta, mas a sensação, a emoção era grande. Imensa, né? Você vê um Astor Piazzolla, por exemplo, Pamelita Baltar, no palco, assim, você poder conversar com eles no camarim. Não podia melhor lugar para som, para pegar o som gostoso mesmo. Porque tem lugar que é meio assim. Você diz no teatro? No teatro. Na verdade, o melhor lugar é na plateia, do meio do teatro para trás. Para trás. Porque... À frente. Mas o teatro, por exemplo, esse Teatro Municipal de São Paulo, é acústica, que foi construído pelo Ramos de Azevedo, o grande arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo, ele tem uma acústica perfeita. Perfeita. Porque a judiação, em qualquer programação que você vai, nós já conversamos sobre isso, as pessoas não valorizam tanto o acústico, o som. Mas que o som está. Você vai é por isso que você vai assistir um show de Celso Igreja, é uma coisa de louco. É verdade. Ele capricha, ele olha isso. Ele é muito meticuloso. Ele vê essas coisas. Então, isso transmite o quê? Transmite o ouvido que você está ali e se emociona. Você fica emocionado, né? De ver aquele pessoal, aquela orquestra junto, aquele coral junto. Tem que ter muito bonito. Uma acústica gostosa, né? É de muito você bonito. ver. Eu me emociono no entrar. Ai, que coisa, viu, menino? Mas é emocionante mesmo. Eu estava acabando de dizer agora que você assistia um espetáculo no teatro, tinha um espetáculo lá no palco, e quando acendia a luz, tinha um espetáculo aqui na plateia, que você vê aquelas senhoras
chorando, aqueles italianão enorme, né? E a elegância, todo mundo chorando de emoção, né? Eu assisti óperas muito bonitas, como essa do Donizetti, ou o Barbeiro de Sevilha, né? Óperas bufas que ele fala, que são, é comédia, é ópera, mas é comédia. Muito bem. Né? Tem as trágicas, né? Tem aquelas que é uma tristeza, é sempre aquele problema do moço que ama a moça, mas o pai não deixa, então não se mata. Nos Estados Unidos, né? Aquela peça que passa nos Estados Unidos, e que todo mundo sai daqui para assistir, como é o nome? Então é o Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera. Gente do céu. É muito bonito. Nos Estados Unidos tem espetáculo que eles não conseguem tirar do teatro para pôr um outro, porque já está vendido há 15 anos a mesma. Entendeu? Faz 15 anos que está o mesmo espetáculo, eles não conseguem tirar. Fantasma da Ópera tá e já está vendido o ingresso para daqui mais 10 anos. Olha que coisa interessante. Eles não conseguem mudar o espetáculo. E aquilo faz parte do seu passeio. Com certeza. Daquilo que a pessoa, o casal, vai sair, vai encontrar os amigos. Fazem parte, isso é uma continuação da parte social. O que tem dado um pouco de alívio para esses teatros do mundo inteiro, porque tem teatro na Áustria, na Alemanha, na Itália, na França e tal, é o André Rieu, que ele faz os espetáculos ao ar livre e reúne 15, 20, 30 mil pessoas num espetáculo só. Quando você vê que um teatro nosso cabe às vezes 800 pessoas, 1000 pessoas, você imagina o que é você reunir 15 mil pessoas numa praça, né? E isso tem que dar um pouco de alívio, que esse consumidor da arte pode desfrutar, porque se for entrar numa fila para daqui 10 anos, eu nem sei se eu vou viver. Eu nem sei se eu vou viver mais esse tempo. Você sabe se vai assistir ou se não vai. Mas isso é essa maneira de ser que faz com que a pessoa vai mudando as suas atitudes, porque a geração muda muito. Mas aquele que é tradicional, aquele que gosta, né? Não são todas as pessoas, não é que não goste de ópera, ela não entende. Né? Porque a ópera tem um estudo para isso. A ópera tem uma cartilhinha, né? Um beabá. Né? Não precisa muito estudo, porque às vezes, eu costumo lembrar disso, que o Cristo, com 12 pescadores analfabetos, ele mudou a história da humanidade. Do mundo. Então aquele povo não tinha estudo. Nenhum. São Pedro era um pescador, Santiago, São Filipe, São não sei o quê, aqueles apóstolos. Mas eles tinham sensibilidade, né, Julieta? Isso. Eles tinham sensibilidade, tinham já um amadurecimento espiritual que permitia a eles sentirem aquilo. Porque a arte, às vezes você não precisa entender, mas você pode sentir. Entendeu? E a sensibilidade faz com que você faça aquela arte bem feita. Ou seja, um pintor, artista plástico, um artesão que pode fazer alguma coisa. Então ela sente aquela vontade de fazer, não é? E cria aquela coisa. Então isso faz parte também da cultura da gente. Não é? Por isso temos que deixar o caminho aberto para ouvir uma pessoa como essa, não é? Que está aqui conosco e dando para nós e fazendo a gente relembrar. E é pena que Penápolis, o espetáculo do Celso, infelizmente esse ano não deu para me assistir, né, por motivos pessoais. Mas se Deus quiser, ainda eu vou ter oportunidade de... Ele tem muito bom gosto, tem experiência, porque assiste esses espetáculos. Ele vai lá, né? Fora do Brasil, né? E ele vai e fica encantado e quer trazer para Penápolis. Fica nervoso quando ele não consegue trazer. Fica nervoso. Mas é assim, gente, mais um tempinho, você fica comigo? 2 tempinhos. Já a gente está de volta.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis é uma entidade que tem como objetivo prestar assistência aos seus associados, dependendo de seus direitos e interesses previdenciários. Criada em 1988, proporcionando dignidade àqueles que tanto deram de si para construir o presente e o futuro do país. Hoje é um patrimônio contando com esta bela sede própria. Além disso, tem cadeira representativa no Conselho Municipal do Idoso. Nossa entidade é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que atua em defesa dos interesses da nossa classe junto aos poderes executivos e legislativos brasileiros. Lembramos que você é uma pessoa muito importante para a associação, a qual depende do apoio, união e cooperação dos filiados para se manter, sobreviver e alcançar os novos objetivos, e é um patrimônio pertencente a seus associados e que todos são responsáveis pela sua manutenção e sobrevivência. A Associação dos Aposentados também oferece a seus associados vários convênios, como laboratório, médicos, farmácias e óticas. Nas sextas-feiras são realizados bailes em seu salão de festas. Faça frio ou calor, ar climatizado perfeito. Não fique fora, fique sócio. Muito bem, gente. Nós estamos aqui de volta. Então, porque já veio aqui a pessoa lá de dentro, né? E já falou, vocês têm 10 minutos. Automaticamente, não sei quantos minutos nós vamos ter, meu companheiro, não sei por quê. Eu recebi aqui, acabei de receber, ele me trouxe hoje, um convite do Amauri, que ele vai fazer um lançamento de um novo livro. Imagina o nome, ó, Vila Cortiços, dos Cortiços, aqui. Olha que coisa linda. Vem aqui, Juan, pega ele aqui. Aí, pega aí, Juan. Isso, bem. Olha aí. Ô, Amauri, agora você, eu leio, não, eu leio depois. Você me fale desse livro, que é o lançamento. Exato. Mas antes, dá um toquezinho nesse aqui, meu amor. Nesse aí. Isso. Dá um toquezinho no Fioretti. O Fioretti, Gilene, eu trouxe também, eu trouxe porque você é irmã de um farmacêutico que pontificou aqui nessa cidade de Penápolis, exercendo a profissão durante muitos anos, muito respeitado. Quanto? 68 Olha anos. Que maravilha, 68 anos. E essa história, esse livro, ele conta a história de um farmacêutico que viveu 80 e poucos anos e viveu 60 anos no mesmo endereço. Sim. Ele, como farmacêutico. Não é a história do Jacinto Moreno, como nós gostaríamos de ter, mas é de um colega dele, farmacêutico, lá de São Paulo, que também foi um grande farmacêutico, né? Por isso que ele teve alguém que se lembrasse de escrever um livro com a história dele. Sim. Então esse livro eu trouxe para você com todo carinho, em memória do meu querido e inesquecível amigo Jacinto Moreno. Olha, Fioretti, o farmacêutico e coisas do seu tempo. Ai, que coisa linda. Não é? Aí eu conto a história do Fioretti e daquelas coisas que aconteciam ao redor da farmácia. Né? São contos de coisas importantes que às vezes a pessoa deixa passar na vida e você está do lado com uma coisa importante que você vai poder lembrar muito tempo. Você com essa cabeça linda, maravilhosa, fez isso. Bondade sua. É aqui que depois eu, no passar do tempo, se der mais tempo, eu vou falar para vocês a sinopse deste livro, que é o Fioretti, esse farmacêutico e coisas do seu tempo. Vou ler esse livro com o maior carinho, Amauri, lembrando do meu irmão Jacinto. É verdade, ele é muito querido nosso. Né? Até hoje as pessoas falam muito dele. Nossa. Então aqui na minha mão eu tenho aqui a Vila dos Cortiços, que é esse aqui, né, Amauri?
É um novo lançamento do Amauri. Exato, esse é um lançamento novo. Que vai ser no dia 16 de outubro, gente, terça-feira. Terça-feira, Amauri? Terça-feira agora. Terça-feira, às 19h30, lá na Biblioteca Municipal Professor Fausto Ribeiro de Barros. O endereço é Rua Crisóstomo de Oliveira 333, aqui no centro, em Penápolis. Essa Escortes Editora, ela convida para o lançamento. Ela quem fez o livro. Ela que fez o livro. Sim. É a Vila dos Cortiços. Um pessoal maravilhoso. Aqui vai ficar atrás do Amauri, como nós combinamos, o menino. O convitinho vai dar para fazer? Isso bem. Não vai dar para fazer atrás da pessoa do Amauri? Lá no quadrinho. Não vai? Vê se vocês conseguem colocar este convite atrás como nós combinamos. É que só veio esse, acho, né? Não, ele levou um lá para pôr. Porque hoje não saiu, viu, Jair? Não saiu nem aqui, não é? O nominho do Amauri, não é? Quem é ele, qual é a profissão do Amauri, mas não tem importância não, porque nós conversamos e já expomos isso direitinho. Amauri, dá licença de eu ler essas palavras aqui, que em seguida você vai dizer o que é o livro. Haverá quem não conheça um bairro com uma estação ferroviária, uma escola, uma igreja católica, outra protestante e um posto policial? Com uma professorinha, padres e pastores evangélicos, policiais, alcoólatras, moças caçadoras e rapazes afoitos e apaixonados? Haverá por acaso alguém que nunca tenha ouvido falar em amores difíceis? Olha, protagonizados por donzelas frágeis e pais truculentos, aqueles pais bravos mesmo, que passa na Gabriela, né? A gente assiste na Gabriela. Olha lá que coisa linda, meninos, que vocês fizeram. Lindo. Ai, que bonito. Nossa, são assim, ó, criadores, viu? Tá aí para você ver como todos eles trabalham com o mesmo objetivo, Amauri. Lindo, bem, ó. Parabéns. Beijo para o Jairo e para o Juan, tá bom? Então, nem em episódios vividos por homens ambiciosos, capazes de tudo para alcançar os seus objetivos econômicos, este pequeno volume traz, alinhavados em suas páginas, casos do cotidiano de um lugarejo onde as pessoas são manipuladas pelo destino, olha que coisa interessante, como marionetes, e a dançar conforme a música, às vezes sobre flores, às vezes sobre espinhos. Não acontece isso? Isso acontece. O aspecto curioso desse livro é que na abordagem de coisas do dia a dia mostra-nos facetas antes não suspeitadas da vida que as pessoas ditas normais levam em seus pequenos mundos. O autor, com elogiável lucidez, exibe aos leitores os prismas que detectam neste universo, pequenos no contexto geográfico, mas imensuráveis no plano de possibilidades. É interessante, né? Mas que coisa interessante. Quer dizer, é um livro que você vai sentir a sua própria vida. Porque todas as pessoas, ai que lindo que ficou esse fundo, bem, todas as pessoas lendo este livro, eu ainda não cheguei a ler, esse eu peguei com muito carinho do meu amigo, né? Vão chegar a um pedacinho e dizer assim, eu vivi isso aqui, eu passei por isso é verdade. Olha, não é? Ouviu ou assistiu alguma coisa parecida.
porque é trágico, né? Aqui está surpreendente, trágico, né? E é também romântico, né? Como a Mauri falou. É bem romântico, viu? E é um linguajar fácil de você muito fácil entender. Agora fala para mim do livro, você, meu amor. Ah, é? Fala. Esse livro, esse texto foi a editora que fez, né? E eu fiquei muito impressionado com o tratamento que eles deram, a gentileza, o atendimento, a comunicação, sabe? Deles me ligarem quase todo dia e me ligarem por e-mail também toda hora, aprimorando, burilando para que o livro ficasse perfeito. Agora, esse livro, ele segue uma tendência redacional moderna, que é um pouco surpreendente para aqueles que estão acostumados a uma leitura linear comum, tradicional. Porque a história vem, por exemplo, até aqui ela vem de um determinado jeito, depois some. Aí começa um outro assunto que não tem nada a ver. É que nem um filme, entendeu? Passa uma sequência de cenas, assim, de repente começa passa para outra cena. Aí você vai ver a continuação daquilo que chegou até aqui, lá para frente. Então a pessoa pode estar lendo aqui, de repente ela fala, ué, cadê a continuação? Está lá para frente. Mas na vida não é assim. Ele não é uma leitura você linear. Você não tem a sua vida não é aquela coisa contínua. De repente você passa por um temporal, e dali a pouco limpa, outra hora você está num paraíso, não é? Lindo de morrer, você está sentindo o cheiro de flores, outra hora cheiro de outras coisas que a gente vê, não é? A vida, eu sinto que esse livro deve ser assim, né? É bem a vida. Mas é Vila dos Cortiços. É a Vila dos Cortiços. É uma vila onde tinha muitos cortiços. Muito bem. Mas não existe, nem pode existir talvez, uma vila que seja só de cortiços, né? Tem os cortiços, mas também tem as casas normais, as residências e tal. Tem os bares, né? A farmácia. Misturado. Tudo misturado. Isso está misturado com casas, com bares. Exato. E a história é coisa do cotidiano mesmo. Fala de crianças. Deve ser alegre, né? De vez em quando ele deve ser engraçado. Sim, tem umas coisas engraçadas. Como você baseou isso? Olha, na verdade, como os primeiros livros de todos os autores, geralmente são autobiográficos, né? Sim. O cara fala o quê? Ele fala da coisa que ele viu na infância, de coisa que ele sonhou que podia acontecer e tal. Sempre passou na vida dele, né? Isso aqui é mais ou menos a mesma mistura. Um relato do bairro onde eu morei. Só que tem uma indústria aqui com outro nome, a vila tem um outro nome, as pessoas têm outros nomes, porque nós não queremos identificar. Sim. Entendeu? Primeiro porque... Cada um se vê no livro. Uma questão de discrição, né? É. Por exemplo, tem um caso aqui de um camarada que namora com uma senhora casada. É uma passagenzinha... Porque o livro, ele é bem... eu quase diria que ele é bem luterano, assim. Ele é muito higiênico, sabe? Ele não vai fundo, assim, naquelas... Não tem tiroteio, mortes, sangue, né? Não tem tragédia. Eu procurei fazer uma coisa... De leve. Não passa. Exato. Mas tem um camarada aqui que namorava uma senhora casada. Mas eu não entrei em detalhes, esse negócio de cama, de motel, nada disso. Sexualmente falando, nada. Não é uma coisa sensual pesada. É o motivo dos dois. Exato. Tem um caso, por exemplo, de uma menina maravilhosa que se apaixona por um rapaz, mas os pais não querem.
Eu não vou começar a contar tudo aqui, não senão não precisa ler o livro. É. Mas o pai, muito brabo, muito rigoroso, não quer aquele casamento. Então, é uma coisa sofrida. Mas também não é aquele sofrimento que... Da novela da Carminha, exato. A mulher cada dia faz outra coisa mal. Exato. Eu procurei evitar esses excessos. E, por exemplo, se uma menina vai ler aqui, ela se emociona, ela sofre com o sofrimento da personagem. Eu quis amenizar isso. A personagem sofre, mas não sofre exageradamente, entendeu? Hoje talvez até você está mais certo. Eu também respeito meus leitores. Não, porque hoje as pessoas não vivenciam aquela coisa assim. É verdade. Eu tenho uma pessoa amiga que é muito conhecida, que a gente chegava e dizia assim, olha, a fulana está passando isso assim. Ela tem que passar. Ela tem que passar. Fulano morreu. Chegou a hora. Chegou a hora. Hoje em dia está assim. Quer dizer, mas fica mais prático para você fazer assim, Amaury. Porque também se a pessoa for assumir tudo que é triste... mas eu estava assim. A vida fica eu estava muito... entrando nesse perigoso. Aí alguém que é nosso médico, que é muito amigo, ele falou, eu não estou dando para você um conselho de médico, eu estou dando para você uma ordem médica. Sai dessa porque você vai ficar doente. Claro. Tudo é o emocional. Você sabe que agora no fim da minha jornada, né, eu estava fazendo um curso de habilitação em psicanálise. Nossa. Tive que parar porque o curso é em Campinas, é muito longe, muito caro e muito cansativo. Eu não dei conta. Fui até a quinta. Mas ia ser um arremate. Quinta, sexta, ia ser. Eu ia, porque eu sou apaixonado por isso, né? Mas então a gente vê isso. O ser humano, ele é feito de emoções. E de momento. Agora está se vivendo momentos. Que a gente se lembra das nossas avós, da minha mãe, da minha avó, ficou 40 anos de luto do meu avô. Nossa, que o sofrimento antigamente era terrível. A minha mãe ficou do meu irmão 10 anos. Era uma coisa, era uma luta. E aquela coisa ruim ficava em torno da família, que se você não falasse, se você não repetisse aquilo... Olha, a minha mãe foi uma dessas, que a gente procurava não falar da morte do meu pai, achando que ela não ia prejudicar. Ela chegou pra gente e simplesmente falou assim, escuta, morreu um cachorro? Mas por que, mãe? Vocês não falam do seu pai? Quer dizer, a gente estava procurando amenizar o sofrimento dela. Exato, perfeito. Então, essas pessoas mais antigas, elas curtiam aquela coisa assim, sabe? E a gente sabia que estava sofrendo realmente. Mas o que resolvia isso, Amaury? Nada. Não adianta. A vida continua, bem. A vida continua. Não é? Eu sempre digo, tem mal que às vezes vem pra gente. Hoje eu consigo ver assim. Eu não consegui. Eu chegava a ter brigas com Jesus Cristo. Verdade, Amaury. Olha. Eu dizia, mas o que o senhor está pensando? E por que isso? Hoje não. Eu digo, olha, seja feita a sua vontade. Claro, é verdade. Porque não sou eu que vou ensinar o senhor. Deus o livre, né? Porque eu estou rezando um Pai Nosso, então o Pai Nosso que eu estou rezando, estou dizendo, seja feita a vossa vontade, eu estou mentindo. É verdade. Não é? Então é isso aí. Mas que pena. O moço já veio outra vez aí. Nós temos que terminar a nossa entrevista. Vamos deixar aqui bem bonito para você ver. Esse outro livro ainda se consegue, tem para vender ainda? Esse aqui? Tem algum. Esse aqui novo é que não tem. Estou com medo até de passar vergonha lá. Por quê? Porque eu tenho poucos exemplares. Mas tudo bem, eles vão entender. Não é a sua vontade, a sua vontade é que tivesse muitos. É verdade. Não é? Vai sair uma nova edição, mas eu me atrasei. Vai sair mais tarde do que devia. Quer dizer que esse ainda tem algum? Esse ainda tem algum. Mas aonde procura, bem? Em casa mesmo. Na sua casa? Dá o seu telefone.
O meu telefone é 3652-2539. Você tem e-mail? Tenho. Passa o e-mail. O meu e-mail é amauricenior, tudo junto, e com Y. amauricenior, @terra.com.br. Então vamos repetir. Amauri com Y, né? Senior. Senior. É I no lugar do H. Né? Aí põe ponto. Amauricenior. Não põe. Continuando. @terra.com.br. Muito bem, porque você pode entrar em contato com o Amauri para falar dos livros, para falar algo que é importante. O Amauri está aberto para todo eu diálogo. tenho o maior prazer. Ele é fantástico, gente. Imagina. Ele é aquilo que você pode ter certeza que, se você tiver alguma dúvida, ele vai dizer para você, claro, explicitamente, o que exatamente você precisa ouvir, tá bom? E nós temos assim o maior carinho. Vamos repetir só o dia 16, terça-feira, às 19h30, na Biblioteca Municipal ali, da Praça 9 de Julho, não é? Você vai poder encontrar o Amauri fazendo o lançamento do Vila dos Cortiços. Eu, né, já estou sendo assim privilegiada, vou ler primeiro que vocês, mas vocês podem ter certeza que vocês vão ficar felizes também, porque vocês vão poder ter esse livro. Nós convidamos vocês, dá licença, né, Mauri? Claro. Convidamos vocês, todos penapolenses e da região, e quem quiser estar com a Mauri Pavão no lançamento do seu livro na Biblioteca Municipal de Penápolis, na terça-feira, dia 16. Amauri, que Deus te proteja. Eu que agradeço, digo amém e igualmente. Deus proteja você também. Muito obrigada. Continue livrando você dos males que são normais da vida, né? A nossa vida... Eu acho que ele já aliviou. Ele já aliviou. Aliviando e te dando forças para suportar aquilo que não for possível afastar de uma vez. Né? E é muito importante que vocês saibam que tanto o Amauri, nós já passamos, ele também já passou várias coisas. Não foi brilhante a vida só, não. Teve muitas coisas que o Amauri passou. Claro. Assim como eu estou passando um pedacinho agora, que logo vou sair dessa, se Deus quiser. Claro. Mas a gente está aprendendo. A vida é essa aprendizagem. Mas é bom você ter amigos para que você possa falar com um amigo e ele possa te dar um consolo, um bálsamo, e ensine que você tem que viver, sabe? Eu vejo por mim. Eu fui e queria falar para vocês outra coisa. Desculpe, eu estava me esquecendo. Anita Cabeleireira está conosco de volta, também arrumando os cabelitos, né? Tá bom, não tá, mano? Aqui a maquiagem, não é? A gente fez, unhinha, tudo. Anita Cabeleireira, ali no 3652-2005, viu? Se você acha bonitinha uma pessoa idosa como eu, vai lá na Anita, tá bom? Que ela vai te deixar muito, muito mais linda. Meninos, até a próxima. Queria avisá-los que hoje ainda vou fazer uma outra gravação sobre a continuação daquele trabalho com a Dalva Vieira. Lembra daquela casa de amparo? A CAIE. Nós vamos passar para vocês exatamente as necessidades que nós vamos ter. Porque, felizmente, né, aquela pessoa que eu dizia para vocês está muito interessado em querer nos ajudar, mas não falávamos nada. Hoje ele está no seu cargo maior da cidade, né? É verdade. E ele vai nos amparar porque ele nos prometeu isso. Obrigado, Célio. Felicidade para você. Dalva, beijo para você. Beijo para a Suzel, mas um beijo grande. Pena que a gente não tem oportunidade de vocês conhecerem. E o Amauri leva um abraço para a Tânia. Leva um abraço para os filhos, para minha amiga Voeli,
Será levado com muito prazer. E venha sempre. Muito obrigado, Girlene. Eu agradeço imensamente. Obrigada. Você sabe que eu sou teu fã de longa data, né? Obrigada. E agradeço a TV New Star, a equipe, que é uma equipe maravilhosa. Já percebi isso. Jairo, Já percebi que eles têm talento. Firmes, né? São firmes e têm um futuro muito bonito pela frente. Isso que importa, né? Então, gente, não vamos demorar. Fique conosco, porque nós vamos estar com essa entrevista, daqui a pouco outra entrevista, mas logo a Mauri vai estar de volta, não é? Para dizer mais alguma coisa, tem muita coisa importante dele, muita coisa. E vocês nem imaginam. Tchau, gente!